Deus fala ao seu coração, mas a forma de entregar a mensagem dele é responsabilidade sua. Você foi convidado para ministrar a mensagem de Deus para uma igreja, um grupo de pessoas ou uma ocasião especial e agora você quer saber como preparar essa mensagem? Como entregar de forma clara, objetiva e com qualidade? O problema é que muitos pregadores que iniciam a mensagem se perdem no meio dela, fogem do assunto e não encerram de forma adequada a sua explanação e não prepara sequer um esboço para orientar a sua mensagem. Vamos aprender então neste vídeo quais são as partes fundamentais para estruturar a sua mensagem para que seus ouvintes a entendam. Toda pregação ou sermão tem as seguintes partes. Primeira parte, texto. Segundo, título. Terceiro, introdução. Quarto, assunto ou desenvolvimento contendo o primeiro argumento, o segundo argumento e o terceiro argumento. Quinta parte, conclusão. E sexta parte, apelo ou oração. Então vamos lá, anote tudo que for importante para você memorizar estas regras. Vamos agora estudar detidamente cada elemento que compõe um sermão ou uma mensagem. Começaremos pelo texto. Primeira parte, texto. A mensagem de Deus nasce na sua vida devocional, ou seja, no tempo em que você emprega para ouvir, orar e estudar a palavra de Deus. É a Bíblia. Quando você separa diariamente para estudá-la em oração, sei que neste momento Deus irá falar em sua alma, em seu coração, e você terá um texto ou um tema que agora quer compartilhar com as outras pessoas. Segunda parte, título. O título da mensagem especifica o assunto sobre o qual o pregador irá falar. Por exemplo, você prepara uma mensagem baseada em João, capítulo 15, versículo 1 a 8. O assunto no texto é a videira verdadeira. Mas o título da mensagem deverá ser mais específico. Por exemplo, a vida frutífera do cristão. Ou então, como o cristão pode ter uma vida frutífera. A definição do título é um dos últimos itens a serem elaborados na mensagem. Não é aconselhável escolher primeiro o título da mensagem e depois definir o texto. É mais fácil definir o título depois do esboço da mensagem ter sido elaborado. A definição do título exige bastante tempo e reflexão. Ao definir o título, analise se o título é claro e compreensível, é pertinente ao texto bíblico, contém alguma contradição, chama a atenção dos ouvintes. Terceira parte, introdução. É o processo pelo qual o pregador procura preparar a mente dos ouvintes e prender-lhes o interesse na mensagem que vai proclamar. Os objetivos principais da introdução são conquistar a atenção dos ouvintes e despertar seu interesse pelo tema da pregação. A introdução deve ser breve, deve ocupar de 5 a 10% do sermão. O final da introdução deve conter uma tese ou uma afirmação teológica. Isto, na verdade, é o resultado de todo o trabalho exegético e hermenêutico. A tese do sermão, aquilo que o pregador pretende comunicar de mais importante em sua mensagem. Por exemplo, de uma tese e de uma afirmação teológica. O homem natural não entende nada das coisas de Deus. Isso é uma afirmação teológica. Todo homem nasce pecador. Outra afirmação. A leitura da Bíblia é o principal meio que Deus usa para levar o homem à maturidade cristã. Observe que é uma afirmação contundente, que você terá que comprová-la biblicamente na próxima parte, que é o desenvolvimento. Logo depois da tese ou da afirmação teológica, você deverá ter a frase de transição, ou como uma palavra-chave. Vejamos o exemplo completo com uma tese, incluindo uma frase ou palavra de transição. O homem natural não entende nada das coisas de Deus. Isso é uma proposição, uma afirmação teológica. Por isso vamos analisar esse texto, pois ele levanta 3 questões importantes. Esta é a frase de transição, com a palavra-chave questões. Outros exemplos de palavra-chave. O Senhor faz promessas. O profeta fala de razões. A situação clama por respostas. Quarta parte, desenvolvimento ou assunto. Esta parte constitui o conteúdo de toda a argumentação do sermão. É o desenvolvimento da tese proposta. Tais argumentos devem estar bem estruturados e ordenados em uma sequência lógica e harmônica. Veja o seguinte exemplo. Texto, João, capítulo 19, versículo 17 a 18. Título,
Um lugar chamado Calvário. Introdução. Os montes sempre foram importantes na vida de Jesus. A tese. No Calvário, Jesus chega ao ápice do seu ministério para a salvação do mundo. Frase de transição. O Calvário foi o ápice do ministério de Jesus, porque ele foi o lugar 1. Da crucificação, 2. Da separação, 3. Da exaltação. Aqui ainda cabe uma palavra sobre o uso de ilustrações. Ilustrar é tornar claro, iluminar, esclarecer mediante um exemplo. A ilustração, portanto, é o meio pelo qual se lança luz sobre um sermão, através de um exemplo, ajudando o ouvinte a compreender as verdades que o pregador proclama. Quando ela complica e confunde mais do que esclarece, não é, portanto, uma boa ilustração. Uma ilustração também não deve ser longa, pois correrá o risco maior de perder a sua função dentro do sermão. A ilustração pode ser pessoal, do próprio pregador, histórica, literária, que é a experiência de um escritor, técnica ou científica, quando se refere a um assunto biológico, por exemplo. Quinta parte, a conclusão. A conclusão não é apenas o fim do sermão, é o momento em que as respostas precisam ser oferecidas. A conclusão é para concluir. Parece óbvio, mas algumas pessoas costumam levantar mais questões nas conclusões, ou mesmo responder questões que não foram levantadas na mensagem. Entende-se que a conclusão seja um bom momento para relembrar rapidamente os principais pontos ou principais questões abordadas no desenvolvimento, para logo em seguida propor as soluções, as formas de tratar as questões ou como vencer os problemas apresentados. É o momento apropriadíssimo para se fazer as sínteses, ou seja, os resumos e as aplicações do sermão, não esquecendo que, como a introdução, a conclusão também deve ser breve. Sexta parte, o apelo. O apelo deve estar vinculado à própria proposta do sermão. Se o sermão foi feito buscando a conversão, o sermão evangelizante, o apelo deve ser claro o suficiente para que os não convertidos tenham a oportunidade de se manifestarem. E assim, sucessivamente, quanto aos outros tipos de sermão. Devemos estar flexíveis ao ambiente, à ocasião, se pede ou não um apelo. Mas, acima de tudo, a um convencimento espiritual do Espírito Santo, devemos buscar uma direção específica dele para fazermos ou não um apelo. Seguindo esses passos na preparação de sua mensagem ou sermão, certamente você comunicará com eficiência o que Deus tem falado em seu coração. Faça um pequeno esboço para que lembre de cada parte quando estiver ministrando para os seus ouvintes. O exemplo que utilizei aqui é apropriado para um sermão temático. Ainda existem 2 outros tipos de sermões: o sermão textual e o sermão expositivo. Vamos estudar isto no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Um forte abraço do seu professor Guilherme Alves. Obrigado por assistir o nosso vídeo e siga-nos em nossas redes sociais.